O Alisson mandou um e-mail aqui, chamando auditoria. Eu vi. Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início ao nosso chat de Position Trade dessa segunda-feira. Já vai iniciar então. Quem tiver perguntas já pode ficar à vontade. Podem deixar seus comentários aí, vamos responder a todos. Dá um bom dia aí pro mercador, Jorge, Filipão, PG também, Ledig, sempre presentes aqui nos nossos bate-papos matinais. Vamos começar então, né, pessoal, comentando nosso principal índice, o Ibovespa. Semana passada, mais uma semana com uma certa volatilidade, o volume novamente voltou a ficar abaixo da média na semana passada. A gente teve uma semana mais, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila, de certa forma. E a gente segue ainda agora fazendo uma congestão um pouco mais lateral, já pela segunda semana seguida. E o mercado ainda segue com uma tendência de baixa. Isso a gente já vem notando e frisando há algum tempo. A gente segue com as médias alinhadas para baixo. O mercado ainda
na formação de topos e fundos descendentes, né, que caracteriza então essa tendência baixista no nosso principal índice. No entanto, conforme vocês já vêm acompanhando nos nossos comentários, o mercado testou um suporte bastante importante na faixa dos 48 mil pontos há 3 semanas e formou uma figura de reversão, um martelo. Chegou a ser acionado a compra, né, no rompimento desse martelo na semana seguinte e acabou retornando, e agora a gente segue então com esse viés um pouco mais lateral, mas a gente segue ainda otimista e acreditando na formação do fundo aí do mercado na faixa dos 48 mil pontos. Claro que a gente ainda não pode afirmar que esse fundo é definitivo, né, que o fundo realmente vai ser esse, porque o mercado ainda não formou um pivô de alta, o que definiria então a reversão, né, ou o início da reversão dessa tendência, né? Então, o que a gente aguarda aqui para confirmar efetivamente o fundo do mercado seria a formação de um pivô de alta. Então a gente não vê esse sinal ainda formando no gráfico semanal, e se formos olhar no gráfico diário, a gente pode estar em vias de formar esse pivô de alta. No entanto, essa formação ela só se confirma no rompimento dos 55 mil pontos, né? Daí sim a gente teria aqui a formação de um pivô de alta no gráfico diário, projetando um movimento aí na faixa entre 59 e, quem sabe, um movimento mais extremo até o patamar próximo dos 64 mil pontos. Então, aqui a gente poderia estar sinalizando alguma possibilidade de reversão na tendência, né? No entanto, ainda a gente não pode afirmar isso, a gente tem que aguardar a efetiva confirmação e a formação então desse pivô, para daí sim agir com mais convicção na ponta comprada. Nesse momento a gente segue ainda com viés baixista no nosso mercado. Dando uma olhada no Dow Jones também, semana passada teve uma semana de recuperação forte. Dow Jones também segue com uma volatilidade elevada. Na semana anterior uma queda bastante forte, recuperou as perdas na semana passada, então segue ainda dentro desse movimento lateral. No caso do mercado americano, importante que não tenha perda desse patamar de 10.600 pontos, né, que vem agora marcando o fundo dessa correção. Mas lá o viés ainda também tendência ainda de baixa, visto que perdeu uma LTA de médio prazo, as médias se alinhando para baixo, então o mercado americano ainda com viés baixista, tá? Alguns já comentaram, nosso índice futuro em alta, então a gente está efetivamente com um início de semana aí um pouco mais positivo, nosso mercado indicando uma abertura em alta, índice futuro com uma alta aí de quase 1%, né? Ainda não confirma a formação do pivô. No caso do índice futuro, a formação do pivô de alta, ela se dá no rompimento da faixa. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. No índice futuro, esse rompimento se dá na faixa de 55.800 pontos, ou arredondando 56 mil pontos, né? Então, a gente indo um pouco longe, o mercado teria que ter um movimento de alta ainda no decorrer da semana para ter o rompimento efetivo dessa região e também confirmar um pivô de alta no índice futuro. A gente, pelo menos com esse início de semana, ainda é cedo para afirmar que teremos uma semana de alta, mas pelo menos um início aí de semana com viés mais altista no nosso mercado. O mercador pergunta, Usiminas, se vale uma venda. Olha, mercador, olhando pelo gráfico semanal, a Usiminas ela ainda segue em tendência de baixa. A gente teve há 3 semanas um movimento muito forte de alta, aquela alta de mais de 25% na semana na Usiminas, né? Para quem acompanhou, a gente até comentou
sobre esse movimento, aquela questão que é provavelmente muito influenciado por zeragem de posições vendidas, etc. Né? Mas o que dá para afirmar aqui é que a tendência ainda nos Minas é baixista. Né? Ela testou a média de 21 semanas, há 2 semanas atrás, fez um movimento corretivo, na semana passada de novo deu continuidade. Dá para pensar numa posição vendida? Dá. Aonde? Na perda da mínima da semana passada. A gente pode acionar uma posição vendida na perda da mínima da semana passada em 12,15. Tá? Dá para pensar assim numa posição vendida. O stop, e aí está um pouquinho o problema dessa operação, o stop ele se dará acima do patamar de 14,25. Tá? Então acima do candle da semana anterior, inclusive acima da média de 21 semanas. Então é um stop bastante longo, né? Então é um stop aí de mais de 17%. O que isso acarreta? Isso acarreta que se eu quiser entrar numa posição vendida nesse papel, eu vou ter que entrar com uma posição muito reduzida do meu capital. Então, por quê? Porque o manejo de risco me impede de entrar com um lote muito grande em função do stop. Eu não posso entrar, por exemplo, com todo o meu capital na ponta vendida, correr o risco de ser estopado e perder 17% do meu capital numa única operação. Isso é totalmente inadmissível. Não é permitido que eu faça uma loucura dessas, porque isso, se eu fizer isso com frequência, eu vou ser eliminado do mercado em um período muito curto de tempo. Então, pessoal, eu sou obrigado a utilizar o manejo de risco em todas as minhas operações, e no caso de uma operação como essa não é diferente. Então o fato de eu ter um stop muito longo, ele vai me fazer, não vai me impedir de entrar na operação. Eu posso continuar fazendo a operação sem problema nenhum. A única coisa é que o manejo de risco ele vai me fazer entrar com um capital bem reduzido, ou seja, uma parcela pequena do meu capital que vai entrar nessa operação, de forma que, se eu for estopado, né, mesmo o ativo estando em tendência de baixa, nada impede que ele faça aqui uma reversão, retome uma possível tendência de alta, rompa a máxima anterior. Né? Nada impede que isso ocorra. Então, por esse motivo, eu vou ter que deixar meu stop colocado e por esse mesmo motivo, eu vou ter que usar o meu manejo de risco de forma a entrar com capital menor nessa operação para não prejudicar o meu suado patrimônio. Não posso correr esse risco de perder uma parcela significativa do meu capital e comprometer aí, uma série de trades que eu tenho feito ao longo das últimas semanas com resultado. Então, eu não posso permitir que isso ocorra. Então, dá para pensar numa posição vendida na perda da mínima, o stop acima da máxima da semana anterior, e o alvo para esse movimento, um alvo também interessante, vai ser um alvo aqui nessa faixa de 10,10 aproximadamente, R$10, tá? Próximo desse último fundo. Então a gente vê, pessoal, a gente tem uma relação aqui de 1 para 1 com stop longo. Tá? Então o manejo de risco vai ter que ser bastante apertado numa eventual venda a descoberto na Uzi Minas. Certo? Filipão pede para a gente comentar Coelce. Aqui a gente vem falando dela já há algum tempo. Nenhuma novidade, né, Filipão? Coelce segue aí no movimento corretivo. Na semana passada perdeu um suporte importante na faixa de 30 e 60. Até comentei aqui no chat de swing trade sexta-feira a possibilidade de entrar numa posição de venda a descoberto nesse papel, visto que ele está com cara aqui de reversão de tendência, ou pelo menos um teste de um suporte mais longo, um suporte mais importante na faixa de 28 e 30, quem sabe até faixa de 27,90, pode vir buscar. Então o ativo está em movimento corretivo, então requer aqui um pouco mais de cautela. Eu não vejo oportunidade na ponta comprada por enquanto. Tá? Dá para pensar numa posição vendida da mesma forma que eu falei da Uzi Minas. O porém é que um stop um pouco mais longo, um stop de 8%,
para um alvo curto, um alvo de 5% aproximadamente. Então não é o tipo de operação que eu gosto de fazer, porque a relação risco-retorno não está atraente nesse papel. Certo? Eletropaulo também fez uma correção forte nas últimas semanas, está com agora a sua tendência um pouco mais indefinida, pelo fato de ter perdido um suporte importante, as médias já começam a ficar um pouco mais lateralizadas, né? Então, o que dá para pensar em fazer aqui na Eletropaulo? Dá para arriscar um trade contra a tendência? Dá, é possível. Tá? Como que a gente vai acionar essa operação? No rompimento da máxima da semana passada, o alvo próximo das médias, então um alvo aí na faixa de 6%, o stop abaixo da mínima da semana, tá? Então o stop é na faixa de 4,5% a 5%. Não é a relação risco-retorno ideal, né? Uma relação de risco-retorno curta, de praticamente 1 para 1. Então não é o tipo de operação que a gente busca fazer, tá? Mas é uma oportunidade de um trade contra a tendência, tá? Uma operação um pouco mais agressiva, tá? Não é o tipo de operação que eu gosto de fazer, então aqui não é o ativo que me chama a atenção. Cruz 3, o Filipão também perguntou, Souza Cruz. Esse é um papel que está muito forte, né? Já falei também dele algumas vezes. Talvez hoje no nosso mercado seja, se não o ativo mais forte, com certeza está entre os 5 mais fortes do nosso mercado. Vem numa tendência de alta aí, de longuíssimo prazo, né, pessoal? Se a gente for pegar aqui desde 95, né, ou seja, desde antes ainda do início daquele nosso mega ciclo de alta, né, para quem acompanha, nosso mega ciclo que se iniciou também entre 93 e aproximadamente 93, a Souza Cruz é um dos ativos que vem acompanhando então esse movimento desde o início, né? Talvez um dos únicos ativos que vem nessa trajetória desde essa época. Vem em topos e fundos ascendentes desde então. Passou aí praticamente incólume pela crise de 2008. Né? Olhem só, pessoal, o que foi a crise de 2008 na Souza Cruz. Ela chegou a acumular uma queda máxima de 30%, enquanto que o nosso mercado desabou. Né? E mesmo assim, foi uma queda pontual, numa semana já recuperou tudo, né? Então, se a gente for pegar por fechamentos, ela acumulou uma queda máxima de 24% no ano, tá? Então, realmente um ativo muito forte, ainda acabou fechando o ano com uma leve alta, né? Praticamente no 0 a 0 no ano. Então, olhem só a força desse papel. 2010, né, ano passado, um ano que nosso mercado teve uma performance muito fraca, né? Fechou praticamente no 0 a 0 o ano. Ela acumulou uma alta aí de mais de 60%. Né? E nesse ano, não diferente, né? Ela acumula aí uma alta na faixa aí de 10% praticamente. Né? Então, um ativo que está com uma força tremenda, né? Vem demonstrando força absurda. As correções que ela faz são correções normalmente curtas, né? Correções aí que não ultrapassam os 20%. Se a gente for notar aqui, traçar as correções do papel, dificilmente as correções passam de 20%. E ela vem então numa tendência de alta, né? O que até comentei aqui algumas semanas atrás, o teste dessa LTA geraria uma posição comprada no rompimento da máxima. O único, porém, seria o stop longo nesse trade, né? Mas o ativo gerou compra e vem desenvolvendo bem
a sua trajetória de alta novamente, né? Então Souza Cruz vem seguindo aí a sua tendência altista, tá? Aqui para fazer uma entrada agora, o ativo já andou um pouquinho, já está um pouquinho esticado, então eu aguardaria um teste novamente da faixa de 17,50 para pensar numa nova posição comprada em Souza Cruz, mas esse é um ativo que vale a pena ficar atento aí para fazer posições na ponta comprada. É um ativo que está com bastante força, é um ativo que talvez um dos mais fortes aí do nosso mercado atualmente. Ledig pede para comentar JHSF, também é um dos meus preferidos no setor de construção, inclusive, juntamente com a EZTEC, outra ação que eu gosto bastante, que tem uma performance muito boa. A EZTEC também é um ativo que está me chamando a atenção, apesar da correção que teve nas últimas semanas. Mas falando de JHSF, para uma posição comprada, o único porém, tá, Ledig? Ela perdeu uma LTA e agora está fazendo um pullback, formou uma figura de indefinição na semana passada. Daria para pensar numa posição comprada no rompimento da máxima? Daria. Eu só acho que ela já vai estar um pouco esticada, ela já acumula uma alta aí de mais de 27% desde o fundo. Então, ao comprar o rompimento do topo, a gente vai estar comprando uma alta aí de mais de 31%. Então isso me preocupa um pouquinho para acionar uma possível compra nesse papel. Tá? Então eu não acho que seja a operação mais interessante de se fazer nesse momento. Por esse motivo eu não aciono compra na EZTEC nessa semana, mesmo que ocorra esse rompimento da máxima da semana passada, tá? Eu aguardaria talvez uma congestão um pouco mais lateral durante algumas semanas e a possível formação de um pivô de alta com mais tranquilidade aqui na EZTEC, na JHSF, para fazer minha operação na ponta comprada, tá? Comprar agora eu acho que já está um pouco esticado demais, não acho que compensa o risco-retorno dessa operação. Ok? O Filipão pede para comentar na Souza Cruz aumente, acumulação e distribuição. No semanal está bem alto e no diário está bem baixo. Vamos dar uma olhadinha aqui. No semanal ela está em patamares médios, tá, Filipão? Se a gente for olhar historicamente, ela está em patamares médios, tá? Não é nenhum absurdo aí. Inclusive a gente pode notar que tem uma leve divergência baixista nesse indicador, né? Se a gente for pegar aqui topo anterior, né, em relação ao topo atual, tem uma divergência baixista no indicador, tá? Mas isso aqui não faz sentido, tá? Não geraria, por exemplo, uma posição vendida única exclusivamente por esse indicador, até porque o ativo está em uma clara tendência de alta, certo? Se a gente for olhar no gráfico diário, eu não vejo também o indicador em patamares tão baixos, tá, Filipão? Se a gente for pegar historicamente, ele está, tudo bem, ele está em patamares baixos, se a gente for olhar no movimento recente, mas também eu não diria que aqui tem uma divergência tão relevante ou uma distorção tão clara assim, tá? Então aqui não seria um sinal de divergência ou que sinalizaria alguma operação em função disso, tá? E outra questão a acumulação e distribuição, a questão das divergências, eu não faço análise da divergência como a gente faz no IFR, por exemplo, tá? Que eu vejo divergências de baixa ou de alta, traçando aqui LTA e LTB em relação aos preços, tá?
No caso da acumulação e distribuição, eu uso esse, na verdade, como um indicador de antecipação. Por exemplo, se a gente tem uma formação em topo, tá? Não é o caso da Souza Cruz, mas a gente tem uma formação em topo e eu vejo esse indicador já rompendo o topo anterior, ele é um sinal, né, que me confirma uma força altista, tá? Mas eu não olho a divergência, tá? O fato de, por exemplo, a gente estar aqui com uma divergência baixista, né, ter feito topos ascendentes, ter feito topos descendentes, que não é um indicador que eu olho para sinalizar uma posição comprada, uma posição vendida no papel, tá? Eu uso, na verdade, a acumulação e distribuição, na verdade, mais como um antecipador, tá? Ou seja, se eu vejo o patamar o ativo num patamar interessante, um possível rompimento, e eu vejo esse indicador rompendo por antecipação, ele me gera, ele me dá mais consistência, né, ou mais confiança na operação. Somente isso, tá? Somente isso. Eu não uso esse indicador como sinalizador aí de reversão ou esse tipo de sinal. O Leidi comentou da Zetec, né? Realmente Zetec está bastante interessante, segue ainda como uma das minhas preferidas do setor. Segue em tendência de alta para um prazo mais longo, né? Apesar da correção das últimas semanas trouxe uma certa indefinição no prazo um pouco mais curto para o papel, mas ele respeitou um fundo importante na faixa de 12,25, tá? O que é também um sinal importante. O fato de ter respeitado esse fundo aqui foi bastante importante para o ativo, para manter a tendência de alta num prazo mais longo. E aqui, inclusive, pode estar em vias de formar um cabeça-ombro invertido, né? Até está traçado aqui. Então, o rompimento da faixa de 15,10 aciona a posição comprada num ombro cabeça-ombro invertido, tá? E o alvo para esse movimento, próximo lá do topo, em 17,70, 17,80 aproximadamente. O stop abaixo da congestão, tá? Então, o stop aqui é um stop razoável, na faixa de uns 8 a 9%, abaixo de R$14. Então é um ativo que segue aqui no meu radar, segue como sendo uma oportunidade interessante. Macedo pergunta para a Gafisa, uma compra para hoje? Bom, Macedo, na verdade o chat hoje é de position trade, né? Então a gente olha operações de prazo mais longo, pegando o gráfico semanal. Tá? Então assim, a Zetec olhando pelo gráfico semanal, ela está em tendência de baixa, ela não dá sinal ainda claro de reversão, não gera. Desculpem, a Gafisa, tô com um gráfico aqui, falei outro papel. A Gafisa está em tendência de baixa, ela não gera ainda sinais de reversão, tá? Não dá clareza com relação a um possível movimento altista. Então, apesar de a gente estar notando aqui um estreitamento, né, a gente poderia até considerar aqui como sendo um triângulo, no caso semanal ainda muito pequeno, muito curto, então não é o triângulo mais relevante de se operar, mas ela poderia estar em vias de formar um triângulo e fazer um rompimento para um desses extremos, tá? Mas no caso do gráfico semanal, eu não vejo aqui oportunidades na ponta comprada em Gafisa. Tá? Se a gente for olhar para o gráfico diário, a gente já nota que esse triângulo ele fica um pouquinho mais claro, né? Até já estava traçado aqui no gráfico diário. A gente já nota esse triângulo sendo formado, um pouquinho mais de clareza. Mesmo assim, uma posição na ponta comprada em Gafisa, somente no rompimento aqui de 7,40. Daí sim, daria para pensar numa posição comprada em Gafisa, rompimento desse patamar, um alvo, e aqui a gente poderia projetar o alvo pela altura, né, amplitude do triângulo, desse triângulo aqui em formação. Então a gente formaria esse triângulo aqui no rompimento, projetaria um alvo lá em 8,64, né? Então
a Gafisa poderia gerar uma posição comprada. E olhem só que interessante, esse alvo de 864 vai coincidir com esse topo anterior aqui, uma região de congestão anteriormente testada pelo papel. Tá? Então, pode gerar uma posição comprada? Até pode, o único detalhe é que o acionamento ele é bastante longo, né, Macedo? Então, a gente teria que ter uma alta aí no dia de mais de 5% no papel para acionar a posição comprada já no pregão de hoje. Então, claro, a gente não pode descartar essa possibilidade, né, até porque o setor imobiliário é um setor bastante volátil, né, a gente costuma ter movimentos aí fortes de 5%, 6% para qualquer um dos lados. Então, pode ocorrer isso no pregão de hoje? Pode, tá? Mas eu não acho acho um pouco improvável que ocorra esse rompimento já no pregão da segunda-feira. De qualquer forma, é uma operação possível, tá? Para um swing trade dá para pensar numa entrada nesse rompimento. Freitas faz uma pergunta. Por favor, poderia comentar Nato 3? Vamos dar uma olhadinha no Nato 3. Nato 3 ainda em tendência de baixa no gráfico semanal, tá? Pela formação de topos e fundos ascendentes. Nas últimas semanas esboçou uma reação forte, inclusive veio testar a última média aqui na faixa de 55 semanas. Tem um fundo anterior aqui que foi testado, né? Inclusive testou na semana passada, agora nesse início de segunda-feira chegou a abrir acima, mas por enquanto não está confirmando o rompimento. Então Natura ainda está com a tendência de baixa, tá? Apesar da forte recuperação das últimas semanas. Uma posição comprada agora, Freitas, se torna bastante complicada, porque o ativo já subiu muito, né? Ele já acumula uma alta aí de mais de 20% em 3 semanas. Então, um pouquinho complicado fazer uma operação na ponta comprada nesse papel, tá? Então, Natura aqui, um pouco mais delicado pensar numa posição comprada. Eu, inclusive, vejo que se nessa semana ela não conseguir fechar acima de 39,30, dá para pensar, inclusive, numa posição na ponta vendida. Tá? Dá para pensar, inclusive, numa operação na ponta vendida. Na semana seguinte, obviamente, já na perda da média aqui em 38,26, tá? Seria uma estratégia que eu acho mais interessante de ser adotada, porque operar na ponta comprada agora não acho que seja o mais prudente, tá certo? Mercado, então, conforme a gente falou, a abertura aí no início de segunda-feira, mercado em alta, uma alta próxima a 1%, volume ainda reduzido para esse início de pregão, o que costuma ser normal, né, pessoal? Então, até o momento aqui, nenhuma novidade nessa nossa abertura. Vamos ver o que mais. Temos mais alguma pergunta, alguma dúvida? Rubem pergunta, setor bancário, o que esperar no curto prazo? Olha, Rubem,
tudo. Dá para esperar tudo, né? Nesse nosso mercado a gente pode esperar de tudo. Olhando em termos gráficos, né? A gente for dar uma repassada aqui, começar aqui do Banco do Brasil. Banco do Brasil segue em tendência de baixa, né? A gente vem formando o Banco do Brasil, inclusive, dentro de um canal descendente, vem respeitando agora nas últimas semanas a média, né? Suas médias de 21 e 55 semanas. Então, vem com viés ainda baixista, né? O Banco do Brasil, por exemplo. A gente for olhar Bradesco, da mesma forma, né? O Bradesco, se a gente for olhar para um prazo mais longo, ele até está conseguindo se mantendo dentro de uma congestão lateral. Ele ainda não perdeu um fundo aqui na faixa de 24,50 aproximadamente. Então, apesar do movimento corretivo, desde lá do início, do final do ano passado, durante o decorrer desse ano, ele ainda não perdeu um fundo importante. Então, para um prazo mais longo ainda segue com um cenário mais indefinido, caso do Bradesco. Se formos olhar aqui, Itaú já está com uma queda mais forte, né? O Itaú perdeu um fundo anterior na faixa aqui de R$32, perdeu já algumas semanas, segue com viés bem mais baixista o Itaú, né? Um cenário bem mais corretivo para esse ativo. Sambi, Santander, também bastante parecido com o Itaú, né? Cenário bem mais corretivo, uma tendência de baixa mais forte, também formação de topos fundos descendentes, né? Então, se nós formos olhar única e exclusivamente em termos gráficos, o setor bancário não nos traz aí grandes expectativas positivas, tá? Não tem nesse momento nenhum sinal claro de reversão na tendência, tá? O Banco do Brasil talvez seja aí do setor, talvez o que esteja com um pouco mais de força, né? Porque a correção dele não está tão brusca, né? Ele está numa correção um pouco mais lateral, né? Ele não corrigiu tão forte. Então talvez seja o papel do setor que esteja aí talvez com um pouco mais de força, né? Que esteja conseguindo se manter um pouco melhor. A gente for notar, ele tem uma LTA de longuíssimo prazo que foi respeitada. Essa LTA vem lá desde o final dos anos 2000, né? De 2000. Então vem mantendo aí sua tendência de prazo bem mais longo. O Bradesco, de certa forma, né, o fato de não ter perdido esse fundo ainda mantém ainda uma certa força altista, não muito consistente, mas vem se mantendo aí de alguma maneira sem entrar numa trajetória corretiva tão forte. Mas o setor não traz aí nenhum sinal claro de reversão, tá, Rubem? Então, por enquanto, compras nesse setor seria mais aí para quem tem uma visão fundamentalista, está com um prazo aí de médio e longo prazo, para montar uma carteira. Eu ainda acho o setor de bancos no Brasil um setor que vai se manter lucrativo durante muitos e muitos e muitos anos. Eu acho que isso a gente não tem dúvida. Que manteremos ainda nesse setor um índice de rentabilidade bastante elevado, né? Então, é um setor que continua sendo interessante para médio e longo prazo, tá? Então, assim, se formos olhar em termos fundamentalistas, ainda pode ser uma oportunidade interessante, tá? Em termos gráficos, eu não vejo sinais de reversão por enquanto. Então, nesse momento, ele não me gera posições na ponta comprada, tá? Não é um setor que me gera oportunidades na ponta comprada. O Ledig pediu para comentar TIM, o novo código da TIM, né? A TIM mudou aí
O Ruben complementa ali a questão de que ele está operando fundamentos, mas ele tem notado que Itaú e Itaúsa vem sofrendo bastante. Realmente, se for olhar dentro do setor, os que estão mais fracos, né, os que tiveram quedas maiores, foram Itaú e Santander. Né? Esses dois bancos foram os que sofreram mais. Em parte, tá, pessoal, isso pode ser motivado pela exposição que esses bancos têm ao cenário externo. Tá? Então, se a gente for olhar o Santander, apesar de boa parte aí do lucro e da receita dele hoje já ser proveniente da operação no Brasil, tá? Para quem não sabe aí, boa parte da lucratividade dos resultados do Santander vem da operação brasileira. Né? Ele é um banco espanhol, então ele tem ainda muita exposição ao mercado espanhol e ao mercado europeu como um todo. Então isso pode estar impactando na cotação dos ativos. Tá? E o próprio Itaú, né? O próprio Itaú, inclusive, já falou isso na divulgação do balanço, que ele tem uma exposição, apesar de pequena em termos do montante total do patrimônio, dos investimentos, ele tem uma exposição, ainda que pequena, em títulos de dívida de países europeus. Tá? Então, isso também tem impactado provavelmente a performance desses dois ativos especificamente. Tá? Então, talvez esse seja aí um dos motivos dessa queda um pouco mais forte desses setores. Tá certo? Bom, comentando sobre TIM, o Ledi comentou da TIM. A TIM vem, se a gente for olhar por um prazo mais longo, vem em tendência de alta, né? Ela vem ainda com formação de topos e fundos ascendentes, se a gente for olhar por um prazo mais longo. Nas últimas semanas ela começou a ficar um pouco mais congestionada lateralmente. Né? Ela deu uma corrigida forte algumas semanas atrás. Um pouquinho complicado fazer uma entrada agora, tá, Ledig? Porque o stop está muito longo nessa operação. Tá? É um stop realmente um pouco longo. Eu aqui não faria posição comprada por enquanto. Tá? Não veria aqui uma operação comprada nesse papel por enquanto, apesar da tendência de alta. Tá? O ideal seria aguardar uma correção. Aguardar uma correção, quem sabe, até a faixa entre 8 e 8,40 para pensar em uma nova posição comprada. Por quê? Porque esse patamar, porque aqui a gente vai testar um topo anterior, né? Uma região que foi respeitada como resistência algumas vezes e inclusive tem uma média, uma LTA de longo prazo. Então essa região que seria uma região boa e interessante para fazer uma posição comprada. Agora o stop já está um pouco longo, tá? Então eu não vejo aqui o porquê arriscar uma operação na ponta comprada nesse papel. Tá certo? Pode vender. Não, porque está zerado já a operação. Mercado aí mantendo a alta, né? A gente agora com uma alta aí de quase 1,5%, o volume ainda segue baixo, né, pessoal? Lembrando só, a gente tem uma resistência aqui, primeiramente nessa média, na faixa de 54.400 pontos aproximadamente. Tá? A gente for olhar para o índice futuro, eu sempre prefiro, né, olhar para o índice futuro, tá, pessoal? Para a gente definir muitas vezes suportes e resistências, principalmente para curto prazo, porque o índice futuro é o ativo que ele é negociado. Né? Então, quando um investidor ele quer fazer uma
uma operação na ponta comprada, na ponta vendida, apostando na alta ou na queda do mercado, do Ibovespa como um todo, a forma que ele tem de operar o índice é através do índice futuro. Então ele vai fazer essas operações nesse ativo. Então por isso eu prefiro olhar para o gráfico do índice futuro, que aqui a gente vai ter uma resistência na faixa de 55.100, 55.200 pontos aproximadamente, tá? Então aqui é importante ficar atento. O rompimento provavelmente gera mais pressão compradora e o possível teste do topo anterior na faixa de 55.800. Tá? A gente for olhar aqui no gráfico intraday. Eu faria isso, não liquidaria 100% da posição, eu botaria, sei lá, 5.000. Né? Então a gente tem essa resistência aqui nesse topo anterior, na faixa de 55.000, mercado próximo disso. E a próxima resistência mais importante, 55.800 pontos, são os patamares para a gente ficar atento no dia de hoje. Tá? Em termos de suporte, a gente tem um suporte intermediário na faixa de 53.300 pontos. Tá? A gente tem, obviamente, as médias aqui na faixa de 54.000 como um suporte de curtíssimo prazo. Tá? Logo depois esse, então, em 53.200 e o fundo aqui na faixa de 52.400 pontos como o fundo mais importante, o suporte definitivo dessa conjunção lateral. Tá certo? Então, pessoal, vamos finalizando aqui o nosso chat para hoje. O mercado já rodando aí, mais de meia hora de pregão. O mercado segue um movimento altista. Segue próximo da média. E a gente vai encerrando então por aqui. Quem tiver aí dúvidas, comentários, a gente segue disponível aí através do fórum, né? Então, quem quiser fazer comentários, pode fazer esses comentários através do fórum. Lembrando que a gente segue com os canais abertos para clientes, através do chat ao vivo, em que a nossa equipe ali fica, tanto eu, o Júlio, o Momberger, ficamos à disposição ali para comentar operações, comentar movimentos do mercado. Né? Então a gente está à disposição através ali do chat ao vivo para trocar ideias com vocês. O Direto do Pregão a gente mantém atualizado aí com as operações que vão gerando oportunidades. Né? E convido também para vocês continuarem acessando a parte do Aprenda Mais, onde a gente tem uma série de palestras e eventos gravados, né, que a gente vem gravando aí ao longo dos últimos meses para vocês com os mais diversos temas. Né? Então, parte fundamentalista, parte de operações, parte manejo de risco também tá bem interessante para quem quiser entender um pouquinho mais sobre manejo de risco. Está bem legal essa palestra. Tem nossa palestra sobre mercados futuros, para quem quer entender como funcionam esses mercados, também muito legal. Então uma série aí de temas estão disponíveis para vocês gratuitamente, né, pessoal? Só acessar, navegar lá e conhecer mais. Tá certo? Agradeço mais uma vez. Sempre um prazer e uma honra estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. E a gente segue à disposição, então, para quem tiver dúvidas aí, a gente está à disposição para ajudar vocês, tá certo? Pessoal, obrigado, tenham todos aí uma ótima semana, seguimos em contato, até mais.